Salve nação rubro-negra, tudo bem? Aqui vamos trazer vários vídeos sobre as notícias e atualizações do nosso Mengão. Se puder já deixa o like e se inscreve no canal para nos ajudar a continuar trazendo conteúdos para vocês. Dito isso, vamos ficar com um corte da ESPN Brasil, créditos da ESPN Brasil na descrição. Vamos ao vivo, Natália Ferrão para o Ninho do Urubu. Everton Ribeiro falando ao vivo, vamos lá. Everton, foi um período longo até, né, assim, jogos que vocês tiveram, talvez uma brecha que o Vitor não tinha conseguido, mais longa desde que ele chegou aqui para trabalhar com vocês. O que deu para aproveitar nesse período? Que tipo de evolução dá para esperar do Flamengo já nessa primeira partida da final? Pô, a gente treinou muito taticamente, né? Fizemos alguns acertos que ele achou que a gente tinha que fazer dentro de campo, trabalhamos a parte do ataque, a nossa linha defensiva, então acredito que a gente está muito mais preparado do que quando a gente parou, jogamos as semifinais e a gente, como eu falei, né, a gente espera poder botar em prática e conseguir fazer tudo que a gente treinou no jogo, que é o mais importante. Everton, esse ano começou de forma muito atropelada, né? O Flamengo não teve tanto tempo assim para se preparar, enfim, para as competições. Fisicamente o time vinha sendo até muito criticado por conta do desempenho. Essa parada foi fundamental? Você tem sentido diferença? Está se sentindo melhor preparado fisicamente para essa sequência de temporada agora? Acho que nunca é só fisicamente, né? Por mais que a gente tenha voltado e tido jogos importantes em sequência, a gente se preparou bem, só que eu falo que é sempre uma junção de tudo, o time se encontrando, isso faz a gente correr mais e às vezes dá mais brechas, né, para o adversário, e isso às vezes passa uma imagem que a gente está mal fisicamente, mas eu não acredito nisso, desde o começo nos preparamos bem, agora estamos melhores, com certeza, fizemos 10 dias de treinamento aí muito intensos, muito bem feitos e, como falei agora, botar tudo em prática no jogo, que é o mais importante, que a gente possa fazer uma partida excelente e tentar nesse primeiro jogo logo a vitória. Everton, você é um dos líderes do elenco, eu queria saber se você já conversou com a diretoria sobre uma renovação de contrato, já que está chegando ao fim, se você já está pensando em alguma coisa em relação ao seu futuro. Não, ainda não me procurou ainda, né? Não procurou nem meus representantes, mas eu estou focado 100% aqui nessa final, logo vai começar a Libertadores, então eu deixo isso para meus representantes e tenho que estar focado sempre em fazer o meu melhor dentro de campo. Everton, só para te perguntar rapidinho, você como um dos líderes do elenco também, como ela falou, você estava aqui presente, né, quando o Flamengo subiu Lucas Paquetá, Vini Júnior, jogadores que se destacaram inclusive internacionalmente, e agora a gente vive um momento que a gente não tem muitas opções justamente no seu setor. Queria que você falasse um pouquinho da importância desses meninos subindo, né, o Matheus França, o Matheus Gonçalves, porque o Flamengo tem agora o problema da lesão do Arrascaeta, tem você no setor ali, tem alguns jogadores que podem ser adaptados, mas da importância desses jogadores, inclusive, subindo, e como você vê a chegada deles aqui no Flamengo. Acho que o Flamengo tem no seu DNA a formação de grandes jogadores, né? A história conta isso, e eu acredito que não seja diferente agora. Os meninos já mostraram sua qualidade, os Matheus, né? Tem tanto Matheus aí, Matheus França, uma força física incrível, qualidade, tem o gol, que é muito importante para um meia. Matheus Gonçalves um pouco mais novo, mas também mostrando sua qualidade, um outro estilo de jogo, né? Então tem o próprio Vitor Hugo, que está voltando de contusão. São meninos aí de muita qualidade, a gente vê isso nos treinamentos, eles já mostraram nos jogos e tem muito potencial para crescer. A gente espera que eles possam continuar evoluindo, né, nos treinamentos, nos jogos, que vai nos ajudar muito durante o ano. O Arrascaeta provavelmente está fora desse jogo de sábado, que eu venho treinando. Eu queria que você falasse dessa ausência, né? Um jogador importante. E se você já exerceu várias funções aqui, já jogou de lateral, meio de campo, em várias posições, se pode fazer o papel que o Arrascaeta faz, a ausência dele, e se você pode suprir com o tipo de função exatamente que o Arrascaeta faz, você pode também fazer. O Arrasca é um jogador diferenciado, né? Ele já mostrou toda a seu potencial, toda a sua qualidade que ele tem aqui no Flamengo. A gente espera que ele possa voltar o mais rápido possível, quem sabe para o primeiro jogo ainda. E em questão de poder fazer a meia, é a minha função, né? Faço isso a vida toda. Uma característica diferente, a minha do Arrasca, mas com certeza, se precisar, vou estar preparado ali para fazer. Everton, o Flamengo tem um problema antigo, nesse começo de ano esse problema ficou muito aflorado, que é a questão do X9, vazamento de informações dos treinos de vocês, de formação. Queria que você falasse como capitão da equipe, um dos líderes do grupo, quanto isso incomoda e atrapalha o trabalho de vocês em questão de estratégia quando vão enfrentar outro adversário. Eu acredito que não seja um motivo que a gente perde ou ganha, ter essa escalação vazada, mas com certeza incomoda, atrapalha na parte de querer surpreender o nosso adversário. Às vezes o Vitor está com um pensamento diferente do
último jogo e quer surpreender e acaba vazando 2 dias antes. Isso realmente atrapalha, mas a gente tenta deixar isso de lado, tenta focar e treinar o que a gente precisa, porque é dentro de campo que a gente vai resolver ali nossos problemas. Nessa mudança de sistema do Vitor, você acabou sendo o homem ali do quarteto que perdeu mais espaço entre os titulares. Uma situação nova para você no Flamengo há muito tempo. Queria saber como você está encarando esse momento, o que fazer para recuperar esse espaço. Não, lógico que eu queria estar jogando mais, né? A gente sabe que não só eu, mas todos querem estar entre os 11. Mas eu tenho que fazer o meu trabalho, é continuar treinando, é continuar evoluindo, fazendo o meu melhor e quando entrar, ajudar a equipe. Acho que a nossa equipe tem qualidade em todos os setores e quem entrar tem que mostrar porque está jogando, porque está entrando e isso que eu vou fazer, independente de estar entre os 11 ou não. Sobre isso, né? Dessa resposta. É muito diferente a orientação, o que o Vitor Pereira te pede, do que foram outros treinadores. Claro que cada um tem a sua essência, assim, do teu auge, né? Porque você está acostumado a jogar ali pela direita, é claro que cada treinador muda, mas o que ele te pede é diferente do que você vinha fazendo. O que ele tem dito para você, para você fazer o que ele pede, assim, para ser o titular, né? Não, acho que não é muito diferente, é só um esquema, né, que acaba esbarrando em alguns momentos ali do jogo, mas sempre que eu entro ele pede para eu manter a posse de bola, pede para que eu possa encontrar os atacantes, os meias, né, que estão na minha frente. Isso é o que eu sei fazer quando eu entrar, é fazer isso dentro de campo, porque a gente consegue criar bastante, consegue exercer uma pressão maior e a gente tem que fazer isso dentro do jogo, que é o mais importante. Então, no Corinthians, o Vitor muitas vezes passava o time que ia jogar só no dia, na pré-eleição, para gerar competitividade dentro do elenco, o próprio elenco às vezes não sabia. E como é que é essa relação com vocês? Que horas vocês sabem quem vai jogar? Durante a semana vocês já sabem a escalação? Como é que é essa metodologia do Vitor no Flamengo? Ele vem alternando bastante, né? Às vezes a gente fica sabendo na pré-eleição, outras vezes ele passa o time dias antes, né? Eu acho que ele ainda vem testando algumas coisas, ainda mais quando vinha vazando as escalações. Então, mas como eu falei, isso não interfere muito. A gente sabe, a gente treina durante a semana, cada um sabe o que tem que fazer dentro de campo e que é treinado. Isso, então, facilita muito quando a gente está no jogo. O jogo de sábado ele já passou ou não? Não, ainda não. A gente está treinando ainda, mas todos estão treinando, fazendo a sua parte dentro de campo, né? Para saber como que a gente vai jogar e quem tiver entre os 11 tem que fazer o seu melhor. Eu queria te perguntar sobre o grupo do Flamengo na Libertadores, porque o Flamengo vai estrear contra o Alcas, né, na altitude de Quito, no Equador. Queria saber o quanto a altitude pode interferir no jogo do Flamengo. Vocês já jogaram lá, sabe como é jogar na altitude. Quero saber como está sendo a preparação de vocês para isso. Vocês já pensaram, você primeiro tem a final do Carioca, mas vocês já estão pensando em como combater esse outro adversário, né, que é a altitude. E falar também um pouquinho sobre o que você achou do grupo do Flamengo. Acho que é um grupo que tem novos times, né, que estão aparecendo, então não estão ali por sorte ou foram competentes. É um grupo que a gente tem que respeitar. E tem a questão da altitude, que é sempre difícil jogar lá, mas a gente vem, acho que praticamente todos os anos aí que eu estou aqui, eu joguei na altitude, então a gente tem uma preparação bem feita, em questão de alimentação, de suplementação. Então isso tudo é para tentar diminuir essa altitude e não atrapalhar tanto, mas acredito que a gente está preparado, apesar de ser um grupo que muitos acham que a gente vai ter uma facilidade, a gente sabe que Libertadores é sempre complicado e a gente está se preparando da melhor maneira aí para encarar os jogos como tem que ser encarado, que é como uma final pra gente. Se fala que o Flamengo, depois de anos, entra numa final sem ser favorito, final agora do Carioca. Queria saber se você concorda que hoje o Fluminense é um favorito, pouco favorito pro Campeonato Estadual, e se isso motiva ou não mais vocês aí nos treinamentos. Acho que motiva, né? Uma final sempre é motivo de estar orgulhoso de ter chegado mais uma final. E agora tem um grande desafio pela frente. O time é muito bem estruturado, sabe como joga. E a gente tem que conseguir neutralizá-los e fazer o nosso melhor, que é ter a posse de bola, conseguir botar eles no campo deles e criar oportunidades para a gente poder vencer essa partida que, como eu falei, vai ser difícil, vai ser um grande jogo, mas a gente está preparado para encará-los. Um pouquinho para cá, as últimas duas aqui, Aqui tá bom? Bom dia, Everton. Ainda sobre essa questão do favoritismo, o Flamengo disputou várias finais ultimamente e sempre foi o favorito, né? Ultimamente, contra o Fluminense, o Flamengo não vem encaixando o seu jogo. Como é que os jogadores veem
essa partida contra o Fluminense. O que fazer para o Flamengo poder encaixar melhor essa partida? Haja vista que até mesmo o jogador do Fluminense, na final da Taça Guanabara, disse que o Fluminense era o favorito. Sim, acredito que realmente esses últimos jogos eles têm tido a vantagem, mas cada jogo tem sua história. A gente está se preparando para neutralizá-los, fazer o que a gente sabe que é jogar futebol, é buscar os espaços, criar jogadas de gol, não deixar eles pensarem muito, né, que a gente sabe que eles gostam de encurtar o campo, de trocar passes para poder chegar lá na frente e surpreender. Então a gente está trabalhando bastante, visando esse jogo, então tem tudo para ser um grande jogo e a gente vai com tudo para buscar essa vitória. Última pergunta. Everton, bom dia. Queria que você falasse um pouquinho sobre o lado direito do Flamengo, porque você é um cara que acabou aparecendo bastante, principalmente no Flamengo, fazendo tabelas. Ano passado isso ficou muito evidente quando você tinha o Rodinei. O gol da final da Libertadores saiu por ali. E o Flamengo ainda não encontrou, né, até por conta das lesões, um substituto para o Rodinei, um cara que fosse titular absoluto, dono da posição. Isso tem atrapalhado o teu jogo de alguma forma, ou você acha que isso é uma questão que tem a ver com o pouco tempo de temporada ainda e não com os colegas que ainda não encaixaram o seu melhor futebol por ali? Eu acho que a gente tem qualidade suficiente ali na lateral direita. Gosto muito de jogar com os laterais que a gente tem, Varela, o Mateuzinho, o próprio Wesley, que quando sobe bem. Em relação ao Rodinei, era um cara que vinha na sua melhor fase, vinha sendo ventilado o nome na seleção brasileira, então a gente sabe que o próximo que for entrar é uma missão difícil, mas como eu falei, acredito muito, confio muito e as lesões acabaram atrapalhando essa entrada no time, né? Mas tem o resto da temporada ainda, eles estão se preparando e tenho certeza que a gente está bem de jogadores ali para a nossa lateral direita. Muito obrigado, gente. Valeu, gente. Everton Ribeiro, ao vivo lá do Ninho do Urubu, falando sobre Libertadores, decisão do Carioca, dizendo que o Flamengo não pode deixar o Fluminense pensar muito não, professor. Você vê a diferença? Pela primeira vez em muitos anos seguidos, e Flamengo e Fluminense têm disputado principalmente o título Carioca, todos os anos seguidamente, nesse ano a gente está cogitando como o Flamengo neutralizará o Fluminense. Nos outros anos todos a discussão era outra. Era do Fluminense para neutralizar o Flamengo. Por quê? Por causa do futebol que os dois times vêm apresentando. Essa história do favoritismo, tem o favoritismo do que está acontecendo, do que a gente está vendo, e o favoritismo em potencial, que esse o Flamengo não vai perder nunca. O Flamengo tem a qualidade dos jogadores para fazer o seu resultado, como já fez muitas vezes. Mas bola no momento, quem está jogando mais é o Fluminense. Então é por isso que até no próprio discurso do Everton Ribeiro, ele falou em maneiras de neutralizar o Fluminense, em como evitar que o Fluminense jogue o seu jogo. Já é uma evolução em relação aos últimos confrontos. Nos confrontos anteriores, inclusive, o Fluminense ganhou o último. Uma evolução de quem? Uma evolução do Fluminense. E talvez uma involução do Flamengo. Porque não é mais o bicho-papão dos outros anos. No ano passado até perdeu, mas era bicho-papão. Era o bicho grande a ser batido. Professor? É menos do que já foi. Não tem essa evolução. Infelizmente, o torcedor rubro-negro sabe disso. Não tem visto essa evolução. E eu também não sei essa questão do X9. Tem X9 no Flamengo? Então, era caguete-se, eu só sei que a polícia chegou no velório. O dedão do defunto apontava pra mim. Velório do Alcaguete. Procurem aí. Bezerra da Silva. Chama atenção essa história, porque tem incomodado muito internamente. A comissão técnica do Vitor Pereira está chateada com esses vazamentos frequentes. E aí a gente sempre pontua, né? Não há nenhum problema do jornalismo noticiar quando tem uma informação interna. É parte do trabalho de jornalistas apurar e tentar desvendar a escalação, tentar analisar o trabalho do técnico, antecipar essa formação. Isso é um trabalho jornalístico. Agora, quando internamente se passa a fazer isso com o intuito de prejudicar o clube, aí tem um problema sério. E aí o Flamengo deveria se debruçar sobre isso. Não é nem a questão de achar uma pessoa e crucificar, mas identificar erros nesse processo ou de contratação de profissionais, de fluxo interno de informação, como o Flamengo e o Departamento de Futebol podem blindar mais a comissão técnica do Vitor Pereira, porque isso não é normal. E aí a gente sempre fala, o maior adversário do Flamengo hoje não é o Fluminense, são os inimigos internos. Há muita gente dentro do Flamengo que joga contra, e muita gente até que tem interlocução com a diretoria, gente influente no clube. A gente já falou várias vezes, as disputas de bastidor, as disputas políticas, sempre houve, né, essa divisão que o Flamengo nunca conseguiu contornar, do grupo do BAP e o grupo do Marcos Braz, gente que fica um puxando a corda para o seu lado e deixa de pensar no Flamengo. Então, há sim um problema grave para um clube que se diz tão profissional, um clube que conseguiu evoluir tanto no aspecto de organização, no aspecto financeiro, e ter esse tipo de problema que é mesquinho, é um problema de gente que joga contra o clube.
é algo a se combater e o Flamengo precisa, de fato, dar uma atenção especial para isso. Porque imagina o trabalho do treinador, que é questionado, o cara está ali na Berlinda, perdeu várias finais consecutivas, um início de trabalho complicado, e aí você vê jogo após jogo sua escalação sendo vazada. Gente dando informação para municiar o adversário. Como se trabalha? Como se evolui num cenário desse? Como se tem tranquilidade? Então a gente precisa olhar para o lado do Vitor Pereira também e falar, opa, tem gente ali que não quer que o trabalho do Vitor Pereira dê certo. E a gente sente isso nas redes sociais, de torcedores rubro-negros dizendo, pô, eu torço até para o Flamengo perder essa final aí, para o Vitor Pereira vazar logo, voltar o Jesus. É normal o torcedor... Jesus? Não, mas, pois é, ainda estão nessa página, mas é normal o torcedor ter esse sentimento. Mas não é normal quem trabalha no clube, quem está ali para servir a instituição, ficar jogando com esse fogo amigo, jogando contra o trabalho de um treinador e de uma comissão técnica. E aí, se é para afetar a diretoria, se é para afetar o Marcos Braz, ou até mesmo diretamente o trabalho do Vitor Pereira, não interessa. A questão é, o Flamengo precisa sanar logo esse problema de vazamentos frequentes, porque, repito, não é normal. A gente sabe que trabalho de apuração, a gente sempre tenta ali se cercar de várias pontas, e como é difícil obter informação sobre escalação, ainda mais agora, com treinos fechados, os clubes se fechando numa redoma, até compreensível de certo ponto, mas quando isso acontece com essa frequência, jogo após jogo, tem um problema grave para ser detectado e sanado. É chato, só para passar para a Nath, mas um último pitaco, é chato. Mas eu também não acho que o técnico tenha a bomba H, a solução que vai revolucionar o Flamengo. Eu não vejo nada. Eu acho que o mais grave... isso, influencia tanto no jogo? Não influencia, mas eu acho que uma surpresa tão grande assim nesse time do Flamengo, que vai enganar e revolucionar a cabeça do Fernando Diniz? Influencia muito o ambiente. O ambiente, isso eu concordo. Isso aí joga ali uma bomba tóxica. Se você sabe que tem um X9 no meio, um começa a desconfiar do outro, é ruim para o ambiente. Mas na prática, assim, não é nada. E não é só o Vitor Pereira. O Everton Ribeiro reconheceu isso. Ele disse, a gente não está perdendo por causa de X9, que está vazando a escalação. Mas é chato. Ninguém gosta de ter o trabalho exposto dessa maneira. E se vaza a escalação, daqui a pouco começa a vazar a intriga de jogador, alguém que está insatisfeito. Então, o Rogério Ceni não caiu por causa de um vazamento? Também. Então, o Rogério Ceni caiu por causa de um vazamento. Eu só sei que a polícia chegou no velório e o dedão do safado apontava pra mim. Era caguete, sim. Era caguete, sim. Natália Ferrão. Você não é caguete. Não. Mas o que te chamou a atenção... Mas se caguetar, a gente cagueta. Mentira. Que isso? O que te chamou a atenção na fala do Everton Ribeiro? Não, assim, eu acho que, passando por esse ponto só, Bel, da questão de TX9, eu acho que é muito mais em relação ao ambiente do que qualquer outra coisa. Porque, antigamente, os treinos eram abertos. Ninguém tinha essa palhaçada de, vamos fechar tudo. Não tinha esse negócio de mistério, não tinha tanta fofoca assim. Saudade. As coisas eram mais claras. Mas fofoca comunicação legal. Dos clubes era Você está criminalizando a fofoca. Não estou criminalizando, mas hoje a dificuldade maior passa também pela comunicação que os clubes fecharam. O clube está tão fechado que a comunicação, não, a gente não vai falar sobre isso. Fulano machuca, não, a gente não tem assunto sobre isso. Aí cria-se um monte de especulação. Vão atrás das informações, aí junta as informações, coloca, não é isso, vocês estão inventando. Então fala. Você não sabe nem resultado de jogo-treino. O Corinthians fez um jogo-treino, aí teve um gol contra, eu precisei ir atrás das minhas fontes para saber quem que fez o gol contra do Bragantino. Se a Arrascaeta realmente não jogar, for desfalque, Everton Ribeiro, naturalmente, entra no lugar dele. É o que todo mundo imagina e é o óbvio. O que muda? Ou não muda nada? Então, o problema é que o óbvio não é muito óbvio, né? Vindo hoje de quem vem. Mas a tendência, a Arrascaeta está nessa condição de ter que parar às vésperas de uma final, porque não pararam ele antes. A escolha do planejamento... Mas não precisa para uma final? Você precisa dele mais durante o campeonato ou numa final? Precisa sempre. Uma hora tem que segurar na mão de Deus. Então, só que aí você... já teve várias finais. Então, só que aí você para quando? É um time bom. Você para quando? É por isso que é melhor já definir antes. Exato. Se tivesse falado, olha, vai parar em tal momento, vai esticar a baixa para o Mundial, por exemplo, isso teria sido muito mais transparente e teria muito menos barulho. Exato. Porque a questão do Arrasca é até menos grave do que a de outros jogadores, porque tem uma justificativa palpável para ele não estar bem. É a justificativa física. Se ele não está bem fisicamente, então vamos melhorar a questão física do Arrascaeta. Se fosse um trabalho com mais transparência, não tinha barulho em relação a isso. E o que muda é que com o Everton Ribeiro você pelo menos ganha um jogador mais inteiro. Ele não está no melhor momento técnico dele, mas é o que mais se aproxima do que o Arrascaeta poderia fazer. Como você falou ontem, nossa, que drama, né? Não ter um Arrascaeta. E ajuda na construção Ribeiro. Por um lado que não tem, né? Isso aí é uma solução para qualquer clube, desde que a cabeça esteja no lugar, né? No Flamengo tudo repercute, muito reverbera de uma maneira, mas qualquer clube do mundo estaria tranquilo tendo alguém para substituir o Arrascaeta que fosse o Everton Ribeiro. E digo mais, se não renovar, falou aí do negócio da renovação, né? Que ele não foi procurado. Clubes do Brasil, olho no Everton Ribeiro. Se o Flamengo não quiser, tem quem queira. Não, mas eu acho que... gostei disso aí. O Flamengo ganha com o Everton Ribeiro por um lado que tem carência na lateral.
uma lateral que não apoia tanto, que tem dificuldade. Então você ganha uma opção a mais pelo lado direito, né? Apesar dele jogar até um pouco mais solto sem o Arrascaeta, mas é um cara que, por característica, ele acaba puxando mais para o lado direito. E agora é aquilo, planejamento. É erros e atrás de erros, né? Você não planejar direito a condição de estruturar fisicamente o seu elenco. A Arrascaeta já devia ter parado há muito tempo. Essa questão que ele falou das laterais, da qualidade das laterais, tudo bem, o Flamengo tem jogadores de qualidade na lateral. O que não tem é alguém com a característica do Rodinei. Então perdeu uma característica ali. Pode ganhar outra. O time pode ter outras valências, pode não depender tanto, mas aí volta também do técnico. Né? Eu acho que não precisa ter essa obsessão para ter um outro que faça o que exatamente fazia o Rodinei. Mas tem que ter uma opção aí. Eu acho engraçado essas coisas. Não estou falando de você, estou falando geral. Quando tinha o Rodinei, o Flamengo é um timaço. Tem vários jogadores, mas tem o Rodinei. Apesar do Rodinei, tá chegando numa final, mas o Rodinei. Aí o Rodinei vai embora. Como o Rodinei faz falta. É porque ele... É brincadeira. É porque ele estava entregando muito por ali, né, Abel? Eu mesmo não sou um fã. Por que não era elogiado? Era pouco elogiado. É que sempre todo mundo lembrava da volta, que ele não se pagava na volta. Mas ele estava se pagando tanto na frente, sendo tão importante, gols importantes saindo pelo lado dele, que ele, na verdade, ele sai do Flamengo na alta, né? Sim. Ele sai numa condição que a gente falava, puxa, jogando tudo que está jogando e não vai ficar. E não ficou mesmo. E no fim, foi um desejo do Rodinei também sair e respirar novos ares. Ele conseguiu dar a volta por cima e saiu ali, de certa forma, ele fez o nome dele, de certa forma, deixou uma impressão positiva e desfez aquela ideia que se tinha do lateral que entregava todas, de um lateral que não passava confiança. Então, por parte do jogador, uma vontade dele, seria complicado também renovar e acertar uma permanência. E como o Flamengo tem esse problema na lateral, não consegue achar substituto, o Mateuzinho machucado, quem sabe o Everton Ribeiro não possa ser sacrificado, de certa forma, não jogando como lateral, mas aberto pelo lado direito, uma ideia até que o Vitor Pereira teve com o Cebolinha no lado invertido, no lado esquerdo, mas como o Ayrton Lucas está bem, usando o Ayrton Lucas como um ponta pelo lado esquerdo. Acredito que o Flamengo possa ter um equilíbrio. E aí dá para encaixar o Matheus França no time. O Matheus França é um jogador que encorpa o meio campo, que dá um pouco mais de gás, ele tem mais perna, é mais jovem para correr ali e pode conseguir um equilíbrio maior com o Gerson. Se o Gerson tiver 100% inteiro, é natural que ele volte, faça essa dupla com o Thiago Maia, e aí você precisa ter uma compensação. E essa compensação seria o encaixe do Matheus França no meio, ajudando na criação, mas ajudando muito também nesse momento de recomposição. O Everton Ribeiro, você falou como um ala, é isso? São 3 zagueiros. Uma espécie ele ficando mais para o Ayrton Lucas fazer, joga a responsa do apoio para o outro lado. Aqui que você tem o Rodinei, você pode ter para cá. Não, você já tem, né? E com a bola, o Everton Ribeiro não vai dar profundidade, não vai atacar o espaço por ali. Ele vai ser um organizador, como geralmente é, se aproximando muito do Gerson. Pode jogar o Gerson mais pelo lado esquerdo, onde ele se sente mais confortável. E com isso, com um time mais técnico e com essa possibilidade de escape pelo lado esquerdo, o Flamengo tem mais possibilidade de negociar a bola com o Fluminense. De repente, não poderia explorar mais esse lado direito da defesa do Flamengo com essa escalação que você está sugerindo? Mas aí, talvez não ficasse mais vulnerável e o Fluminense usar o lado esquerdo, quem cairia por ali? O Arias? Aí ele usa 3 zagueiros. Ele usa o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno é um lateral, um zagueiro de velocidade, consegue fazer essa recuperação melhor. E o Keno é o jogador que tem atuado por ali. É verdade. Ele abre espaço para o Alexander infiltrar pelo meio. O Alexander é o lateral que tem jogado por ali. O Alexander não é um lateral de apoio que vai para o fundo. Ele busca sempre essa movimentação por dentro. Então pode ser algo... Construtor. O Bruno Henrique já tem previsão de retorno? Porque ele está treinando forte com todo mundo. Mas não volta agora. Ele não volta, né? A previsão é para o meio de abril. Assim, no tempo do Rodinei, apoiava Diancin. Diancin. Agora pode apoiar Diancin. Tem os 3 ali. Pelo meio. Gosto. Então, você mantém a ideia com Pedro e Gabigol lá na frente, os 2 atacantes, o Gabigol também voltando mais para ajudar nessa organização. Eu vejo que o Flamengo vai precisar, de alguma maneira, quebrar esse conforto que o Fluminense tem com a bola. E para isso... Foi o que o Everton Ribeiro falou. Exato. Preenchendo o meio-campo, tendo jogadores muito técnicos, o Vidal, por exemplo, um jogador que é técnico, mas no aspecto físico também está devendo. Então, entre o Vidal e o Gerson é um jogador de mais chegada à frente, acredito que o Gerson se encaixa melhor. Aí precisa ver condição física, se o Gerson de fato está 100% agora para jogar. Se tiver, eu iria de Gerson, Thiago Maia, mantendo a ideia dos 3 zagueiros, colocando o Everton Ribeiro para ser esse construtor pelo lado direito e eventualmente marcando, ajudando na recomposição, mas não como um lateral, sendo ali mais um jogador para fechar os espaços pelo lado direito. Nas imagens do treino a gente viu o Vidal com tênis normal, né? Tênis de fazer ali mais questão física. Ele tinha voltado da seleção chilena. E o Gerson já incorporado ali para fazer a movimentação com chuteira, com bola. E o Arrascaeta seria prudente da parte do Flamengo, tendo Libertadores pela frente, Libertadores já encavalada com essas finais do estadual, dar uma segurada. Pelo menos nesse primeiro jogo,
não sacrificar o Arrascaeta. A gente sabe que ele, se tem um cara que precisa ser preservado, é o Arrasca. Então, segurar, nem que seja no primeiro jogo, guardar para o segundo. Até pensando em Libertadores, esse primeiro jogo contra o Alcas, talvez seja conveniente também não ter o Arrascaeta para tê-lo no melhor da sua forma física e ver se recupera, finalmente, se passa a ter uma condição física melhor, porque vem devendo fisicamente. Informação passada agora pelo Pedro Henrique Torre que a Arrascaeta está fora dos próximos 3 jogos do Flamengo. Perde as 2 finais e mais a estreia na Libertadores. Acho que é isso, é a semana que vem. Aí é que eu falo do planejamento errado. Você perde um jogador fundamental, porque ele é fundamental, por um erro de planejamento. Mas precisava nos outros jogos. Pô, mas nessa janela toda que teve, não dava para você abrir mão dele antes dessa fase final de campeonato, Carioca? Um campeonato que virou tão importante depois das derrotas que vieram dos outros títulos no começo da temporada. Não era para você ter tirado ele no começo e trabalhado fisicamente? Não, eu digo no começo também. Trabalhar fisicamente, porque ele não teve férias. Tinha Mundial. Mas ele não teve férias, que nem todo mundo. Ele estava na Copa do Mundo. Ele não teve as férias que todo mundo teve. Ele já acabou a temporada passada abaixo, porque estava com problema no pulso. Os jogos de antes foram menos importantes? Para hoje, sim. Não, do Mundial não podia tirar. Não do Mundial, mas e depois, professor? Do Mundial não podia tirar, eu tiraria depois do Mundial. Já que está fora das finais do Carioca, podia ter ficado fora da semi. Não é? Não, e antes disso teve a Supercopa. Agora, e mesmo a Supercopa... A Recopa, né? É que a Recopa estava no embalo do Mundial, né? Se ele ficar fora da Recopa, ele tinha que jogar Mundial. Mas ele já não precisa tinha condição de sequência física. Fora, né? Eu acho que pelo menos, não é o ideal, mas pelo menos tomou-se uma decisão de quando ele vai ficar fora para se recuperar. Ele agora estourou, né? Cortou na carne, né? Então. Cortou na final do Carioca e no começo da Libertadores. Acho que esse é o grande problema. Está visando sequência de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Pelo menos é uma decisão que já devia ter sido tomada há muito tempo. Muda alguma coisa na movimentação de Pedro e Gabigol, principalmente do Gabigol? Sem Arrascaeta, com Everton Ribeiro, talvez com a formação que vocês pensou e sugeriu ou não? Muda porque o Gabigol passa a ser ainda mais protagonista na criação. Sim. E ele já tem feito isso muito bem. Mas sem o Arrascaeta, que é o jogador que serve o Pedro, que se aproxima do Gabigol para dialogar, o Gabigol ganha uma importância ainda maior. O Gabigol tem sido cornetado por alguns por pecar nas finalizações, mas fazendo essa função mais coletiva, ajudando o time, ele tem sido fundamental e é um dos jogadores mais regulares do time. Então eu acredito que essa ausência do Arrascaeta seja amortecida pelo fato de que o Gabigol tem assimilado bem essa função como um armador, como um 10. Não é a mesma coisa do Arrascaeta, assim como o Everton Ribeiro entrando exatamente no lugar do Arrasca, não vai fazer o mesmo. Matheus França, idem, porém, com o Gabigol no time, o Flamengo, de certa forma, tem um cara que cria chances, que tem capacidade de organizar e dar assistências e, de certa forma, não fica aquele vácuo como ficava antes, quando só tinha o Vitinho e o Gabigol era a referência. Ali saiu a Arrascaeta, ninguém criava. Hoje não acontece isso. O Flamengo tem alternativas e se conseguir dar essa encorpada no meio campo, e eu acredito que encorpar precisa de um jogador mais jovem, na minha visão seria o Matheus França, aproveitando esse embalo dele, o bom momento, deu até uma volta por cima, né? Ele começa a temporada muito bem credenciado, de repente cai, passa a ter menos oportunidades, perde até espaço para o Matheus Gonçalves, mas agora deu a resposta, foi muito bem contra o Vasco e acredito que mereça a chance de continuar e dá para acomodar o Everton Ribeiro. Com esse problema na lateral direita, mantendo 3 zagueiros, eu vejo que é perfeitamente possível montar um Flamengo com meio de campo criativo, que dê esse suporte para o Gabigol como cara da armação e ao mesmo tempo consiga suprir minimamente a ausência do Arrascaeta. Imagina que o Flamengo é um restaurante na hora do almoço, perdeu seu melhor garçom. O pessoal está chegando para comer aí, e o Arrascaeta não veio. Os outros vão ter que se desdobrar. Inclusive do ponto de vista físico, como lembrou o Brelha, né? A questão do volante, é o melhor volante fisicamente, é um Everton Ribeiro, eu acho que mais atento, além de todas as funções que a gente já falou que ele tem que cumprir, ele vai ter que também fazer um papel de Arrascaeta no sentido de servir principalmente o Gabigol e o Pedro. Os outros vão ter que ter essa consciência de que o melhor garçom faltou, o melhor garçom está doente. O pessoal está chegando para almoçar. Se tiver com muita fome e quiser fazer o seu pedido, não pode ficar muito tempo perdendo tempo. É isso. Quer fazer seu golzinho, já... É isso. Nós temos que cobrir. Nós temos que cobrir a ausência do cara. O cara chama lá o garçom. Alguém tem que fazer a dele. Ou dividir a tarefa ali. Vamos ver a nossa hashtag F360BR com as mensagens dos e das fãs de esportes. Everton não é o Ribeiro, é o Luiz. Bom dia. Passando para avisar que faltam 10 dias, porque isso. O Everton é daquela turma lá. Do Vitor Será Pereira. Que o Everton é o X9? É a turma da Flanense, o pessoal, torcedores do Flamengo que vão torcer pro Fluminense para cair o Vitor Pereira. Tem flautas também, não? Chico, bom dia. Vamos aguardar os próximos jogos do Mengão para ver se melhorou ou se vai continuar na mesma. Forte abraço. E essa mensagem aí vale desde que o Jesus saiu. Chico da Paraíba. Estado rubro-negro, a bandeira que nem a do Então, Flamengo. agora tem um fator que o Vitor reclamava, né?
não tinha tempo, não tinha espaço, janela para treinar. Ele teve. Vamos ver se vai ter essa evolução, se vai ter essa coisa toda que todo treinador pede, que precisa de tempo, com o elenco que ele tem na mão. Tempo que ele já teve, já foi suficiente, ó. Muito tempo. Bom dia, Gelson. Quais as consequências se o Flamengo perder o título carioca? Adivinha qual é a primeira? Pois chegar em 4 finais e não ganhar nenhuma, algo está muito errado. Será que é culpa só do técnico? Não. Culpa só do técnico? Não. Tantas finais e nenhuma vitória? Não é só, mas Caso a maior parte também. é dele. eu acho que é Mas bastante. só. Foi chamado para fazer o que o outro fazia, que era ganhar título e bem. E não tá jogando bem, nem ganhando nem jogando bem. Então, ué. Vamos fazer um rápido intervalo.